Imagine que existe um sistema ancestral capaz de explicar por que certos problemas se repetem na sua vida. Problemas de dinheiro, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, decisões que parecem corretas, mas acabam trazendo consequências difíceis. E agora imagine que, ao invés de alguém simplesmente te dizer o que fazer, um sistema te conta uma história antiga, com reis, caçadores, espíritos, comerciantes, mulheres sábias e até animais. E dentro dessa história, você começa a perceber a sua própria vida acontecendo ali. Isso é exatamente o que acontece quando alguém consulta Ifá. E hoje eu quero te mostrar algo que pouca gente explica direito: o que realmente são os pataquins dos Odus de Ifá. E por que essas histórias antigas conseguem explicar problemas muito atuais da nossa vida. Muita gente tem uma visão muito simplificada de Ifá. Alguns pensam que é apenas uma religião, outros imaginam que seja apenas adivinhação, e algumas pessoas ainda a olham com preconceito, achando que se trata apenas de mitologia ou superstição. Mas, quando você começa a estudar Ifá com profundidade, você percebe algo impressionante. Ifá é um sistema gigantesco de conhecimento ancestral. Dentro dele existe filosofia, ética, psicologia humana, cosmologia e uma compreensão muito profunda sobre como o destino e escolhas se relacionam. E é exatamente aqui que entram os pataquins de Ifá. Os pataquins são histórias associadas aos Odus de Ifá, mas eles não são apenas histórias religiosas ou mitológicas. Na verdade, eles funcionam como modelos narrativos de funcionamento da realidade. Cada pataquim mostra basicamente 4 elementos: uma situação, uma escolha, uma força espiritual envolvida e um resultado daquela escolha. Ou seja, Ifá poderia simplesmente dizer: se você agir assim, acontecerá isso. Mas ao invés disso, Ifá conta uma história, e essa história mostra como aquele padrão acontece na vida real. Por isso, muitas pessoas que consultam Ifá dizem algo curioso: parece que essa história está falando da minha vida, e em 100% dos casos, ela está. Quando alguém procura Ifá, geralmente é porque existe algum problema ou dúvida na vida. Pode ser dificuldades financeiras, problemas emocionais, caminhos profissionais confusos, decisões importantes ou até situações espirituais mal resolvidas. Quando o Odu aparece na consulta, o Babalaô não está apenas dizendo um signo. Ele está mostrando um padrão de realidade que está ativo naquele momento da vida da pessoa. E o pataquim serve como um espelho. Ele mostra quem ouviu o conselho, quem ignorou o conselho, quem respeitou o seu ori, quem fez sacrifício, quem enfrentou forças maiores que si. E quando a pessoa escuta a história, ela começa a se reconhecer ali. Isso é extremamente sofisticado, porque não é uma profecia rígida, é um mapa de possibilidades. Vamos imaginar um exemplo simples para entender isso melhor. Existe um tipo de pataquim onde um comerciante começa a prosperar muito. Ele cresce rapidamente, ganha dinheiro e começa a acreditar que não precisa mais ouvir conselhos. Ele ignora avisos e não faz os rituais recomendados, e começa a tomar decisões baseadas apenas no seu próprio ego. No começo, tudo continua bem, mas depois os negócios começam a cair, conflitos aparecem e aquilo que parecia crescimento vira problema. Agora imagine uma pessoa que chega em consulta dizendo: minha vida financeira estava indo muito bem, mas de repente tudo começou a travar. Quando aparece um Odu com esse tipo de narrativa, o pataquim não está apenas contando uma história antiga, ele está mostrando um padrão de comportamento e consequência. E muitas vezes a orientação de Fá será algo como reorganizar decisões, fazer um ebó específico, ajustar atitudes, alinhar melhor o próprio ori e muitas outras possibilidades. Ou seja, Ifá não apenas identifica o problema, ele mostra o caminho de correção. Outra coisa que gera confusão é a diferença entre o pataquim e Itã. Os Itãs, muito presentes na tradição nigeriana, são narrativas sobre os orixás e acontecimentos primordiais. Eles explicam a cosmologia, a origem de certos comportamentos e a relação sobre os orixás e o mundo. Já os pataquins costumam aparecer dentro dos Odus como histórias mais aplicadas ao destino humano. Mas ambos têm algo em comum. Eles são formas de transmitir conhecimento profundo através de narrativa. E isso é algo muito comum em tradições ancestrais. A sabedoria não era passada em manuais, ela era passada em histórias. Porque histórias são lembradas, histórias são compreendidas, histórias transformam comportamento. Quanto mais eu estudo Ifá, porque tenho mais de 15 anos como Babalaô, mais percebo algo impressionante. Cada Odu não tem apenas uma história.
ele pode ter dezenas ou até mais pataquins. Isso acontece porque cada Odu representa um campo de força da realidade. E dentro desse campo aparecem histórias de reis, caçadores, sacerdotes, comerciantes, mulheres, espíritos e animais, todos vivendo variações daquele mesmo padrão energético do Odu. Por isso eu gosto de pensar assim: Odu é como uma estrutura do destino, e o pataquim é a história que traduz essa estrutura para a mente humana compreendê-la. A verdade é que muitas pessoas chegam até Ifá quando estão vivenciando momentos difíceis, quando a vida parece confusa, quando decisões parecem não funcionar, quando certos problemas simplesmente se repetem, e às vezes o que falta não é força, não é inteligência, não é esforço. Às vezes falta compreender o padrão que está acontecendo, e é exatamente isso que Ifá nos revela. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Ifá, tradição ancestral e sabedoria dos Odus, já deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, porque eu sempre trago reflexões como essa. E se em algum momento da sua vida você sentir que precisa entender melhor os caminhos que estão se abrindo ou até fechando ao seu redor, eu também realizo consultas oraculares através do jogo de Fá, onde analisamos os Odus que se apresentam e os pataquins relacionados ao seu momento de vida. Às vezes, uma história ancestral pode trazer clareza para decisões muito atuais. Se isso fizer sentido para você, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais!